Você não Acredito. queria estar aparecendo. Como é? Só um minutinho. Opa, peraí que eu não estou autorizando a gravar aqui a. Isso agora vai dar certo. É porque o meu computador. Tu tá conseguindo gravar, Beatriz? Estou sim, ele já iniciou a gravação aqui. Tá. Como é? Hã? Ah, tá. Consegue me ouvir? Sim, consigo. Conseguem ver minha tela? Também, né? Sim, Pronto. conseguimos. Vou compartilhar aqui, tá? Então, como a Beatriz disse, né? Nós vamos estar trabalhando aqui, né, o raio-x da captação de recursos, tá? E a gente vai estar fazendo um diagnóstico honesto, né, do que trava os recursos da sua organização e o que destrava, né? Eu me apresentando aqui agora, né? Eu sou a Auricélia Soares. Estou lançando um curso chamado Eu ensino pessoas a captar recursos para o terceiro setor em 30 dias usando IA como aliada, porque sem IA hoje ninguém vai para lugar nenhum. Auricélia, me desculpe. Pode interromper. Ele não está no modo apresentação. Volta lá para a página. Peraí, mulher, que eu estou num Mac aqui, que eu ainda estou Ali, apanhando. Que eu ali do lado da impressora, lá na parte direita, lá em cima, sim. aqui, isso. Eu acho que é aí. É porque, como eu estou te falando, aqui é um Mac, aí ele Ah, tá. entendi. Deixa eu só ver bem, deixa eu só MacBook. dar uma paciênciazinha aqui, que eu vou ver bem que como é que compartilha, bem que um minuto. Aí, como eu ainda não tinha feito nele, entendeu? É. Um minutinho. E vem aprendendo. PDF. Shift Command F. Se alguém puder contribuir, porque aqui o que está aparecendo é. Pesquisa aí para mim. Como é que Tudo faz bem, a gente uma consegue apresentação? ver assim mesmo. Ele só não fica na hora da apresentação, mas a gente consegue ver.
pesquisar bem aqui para mim, enquanto isso, porque eu não estou conseguindo. Shift Command. Que vacila, hein? Não, Mas fique tranquila. mais tranquilo, vamos lá. Podendo. Então, assim, eu sou a Auricélia, tá? Sou mãe, sou esposa, sou administradora de formação, um MBA em gestão empresarial, trabalho com captação de recursos há mais de 10 anos. Com cooperativas, empresas privadas também. Já dei suporte para pessoas vinculadas ao setor público, tá? A gente trabalha do edital à prestação de contas. E, assim, o terceiro setor, ele é uma causa minha, sabe? Porque, enquanto eu falo aqui um pouquinho, é onde o dinheiro chega em quem mais precisa. É uma maneira que a gente consegue trabalhar para o dinheiro chegar em quem mais precisa e todo mundo ganha dentro dessa cadeia toda. Quem trabalha com o terceiro setor da forma correta é um jogo de ganha-ganha. E eu gosto do jogo de ganha-ganha, sabe? Porque ele dura mais. Porque tem coisa que a pessoa faz que tem prazo de validade, né? Se não tiver cuidado. Então, assim, se sua OSC só vai tão longe quanto você. Então, eu vou falar aqui de alguns erros que travam os recursos e tecnologia que pode acelerar os resultados. Porque o quê? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Esses dias mesmo, eu recebi aqui um contato de uma pessoa que ele chegou para mim e disse assim, Auricélia, eu tenho um instituto e ele tem lá no estatuto dele tem educação, trabalha com agricultura familiar, trabalha com isso, trabalha com aquilo. Lindo. Eu até recomendo, sim, a pessoa pegar for constituir uma instituição do terceiro setor, colocar, sim, um estatuto bem abrangente. Eu sou totalmente a favor disso, mas toda instituição tem sua vocação. Porque se ficar atirando para todo lado, não passa credibilidade na hora de captar recurso. Porque atender requisito, digamos assim, às vezes é o mais fácil, entre aspas. Mas se não tiver um público, uma vocação real, está sujeito a ficar patinando no meio do caminho. Então, é importante saber o que está, para onde está indo, quem é o público, saber comunicar isso, porque as pessoas percebem e fica mais fácil de encontrar bons parceiros. Eu ainda estou inconformada com isso aqui, sabia, gente? Alice, olha bem para mim qual é o comando, por favor. Eu apertei, mas aí, ó, aparece isso aqui, ó. Ó. Coloca aqui, ó. Melhorou. E agora? Vou sair daqui. Veja esse aqui. Não, veja esse. Melhorou. É melhor, né? Agora eu não me vejo, né? Nunca tinha visto isso. Mas vamos lá. Qual é a barreira que está na frente da sua organização hoje? Eu queria, aqui estamos em poucos ainda, né? Eu queria, assim, ouvir, né, levantando aí a mão, qual é a barreira, assim, pode colocar no chat também. Quais são as barreiras que vocês estão sentindo hoje com relação às instituições de vocês? É documentação, é não saber acessar o edital, porque não é só edital, né? A gente vai já ver também. Tem doação, tem emendas, né? Então, tem várias maneiras, tem vaquinha, né? Dá para gerar recursos também com alguns produtos. Quais são as barreiras que vocês conseguem enfrentar hoje? Vocês enfrentam hoje? Alguém pode falar? Um de cada vez, viu, gente? Porque senão eu não consigo administrar. Desculpa, não estou lhe ouvindo, tá fechado o microfone. Débora, do Instituto Pertencer, aqui no Rio de Janeiro.
Nós Oh, temos coisa uma boa. instituição que atende pessoas com deficiência de 4 aos 59 anos e temos hoje aqui um atendimento permanente, semanal, 3 vezes por semana, de uma média de 320 PCDs. O maior desafio, geralmente, que a gente enfrenta com foco na captação de recursos, é a captação. Ou seja, a gente busca editais, tudo isso que você citou aí. No entanto, o desafio, às vezes, não é só nem em captar. Dependendo do tipo de recurso, principalmente quando convênios, né, com o público, é uma dificuldade muito grande, que às vezes a burocracia é maior do que a necessária, né? Porque a gente precisa prestar conta com tudo direitinho. Mas, de repente, você tem que entregar um projeto técnico impresso, assim, assim. Então, captar recursos já é um grande desafio, porque existe a questão que não é prioridade, infelizmente, né? Na sociedade, olhar o próximo. Políticas públicas para pessoa com deficiência é o que não falta, o que falta é o cumprimento dessas políticas, e ainda quando nós somos um veículo para o cumprimento dessas políticas, ou seja, como corresponsabilidade com o setor público, a gente enfrenta desafios imensos de falta de repasse por 3, 4 meses. A gente vive isso é rotina, né? Dependendo aí do. E aí, o grande desafio é realmente buscar empresas e outras fontes para que a gente não fique refém e não tenha que fechar as portas em cada rasteira que a gente leva com relação às políticas públicas. Então, na verdade, são muitos desafios. Não. Captar, se preparar para captar, já é um desafio. E se a gente consegue captar o processo, né, que até nos impede, muitas vezes, de ter esse foco, porque tem outros desafios pela frente. Mas, realmente, participar de um edital. Aqui mesmo, na Capemisa, é o Brasil inteiro, e a gente se dedica, são só 5, mas acontece. Então, realmente, se dedicar a essa atividade, e aqui essa é a minha responsabilidade, é uma coisa muito, 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 muito É desafiador. intensa, né? Muito desafiador, sim. Obrigada. Nada. Grata por participar. Então é o seguinte, vou dar continuidade aqui, daqui a pouco eu abro A novamente, né? Cláudia, Alguém mais quer falar? Abrir para mais uma pessoa. não, sinto muito. Foi a Cláudia que se apresentou aqui no site. Bem-vinda, Cláudia. Então vamos aqui. Qual é a barreira que está na frente da sua organização hoje, né? São muitas. Trabalhar para o terceiro setor é literalmente uma causa. E assim, a minha causa, por exemplo, dentro do terceiro setor, é auxiliar outras instituições e pessoas a captarem recursos. Porque uma coisa importante dentro dessa questão do terceiro setor é, por exemplo, a gente aprender a desenvolver relacionamentos. É desenvolver relacionamentos, né? Porque sem relacionamento, sem bater na porta também, depois de cumprido todos os pré-requisitos, também dificulta algumas coisas, né? Porque a burocracia realmente é grande. A instituição precisa ter as suas documentações organizadas para quando precisar, não ficar um Deus nos acuda para encontrar as coisas, por exemplo. E isso já gera, está sujeito já a gerar um estresse a mais. Que quando a gente e bem nomeado. Porque assim, eu trabalho captando também, eu fazendo projetos, e as pessoas que trabalham comigo, elas sabem, documento bem nomeado. Porque quando a gente está escrevendo um projeto, por exemplo, a gente não está escrevendo para a gente. Quando estou escrevendo um projeto, eu fico imaginando se eu estou, quem vai ler, quem vai pegar. E assim, gente, tempo
tempo é vida, né? Tempo é dinheiro, tempo é recurso. Então, a gente precisa ter métodos dentro das nossas instituições para a gente também conseguir colocar mais projetos no mercado, porque só não capta quem não faz projetos. Se não tiver projeto submetido, aí é que não entra mesmo, né? Então, assim, eu costumo dizer que o que sustenta, né, são 4 pilares, que é o que eu estou falando já. O método, né? Que é o quê? Se eu sei que eu vou fazer aquilo sempre, por que toda vez que entrar uma pessoa, a pessoa tem que chegar e fazer do jeito que ela julga correto? Né? Então, tem que ter método, tem que se abraçar com tecnologia. Sem tecnologia, a gente não vai. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas tem gente que tem uma certa aversão à tecnologia. Acha que é difícil, né? Que não é. A tecnologia não é comigo. Quem é que usa? O WhatsApp é uma coisa relativamente nova. Pix é relativamente novo e hoje em dia todo mundo usa. Então, hoje em dia, quem trabalha com captação de recurso e não usar IA, não que vá terceirizar tudo para IA, porque isso não existe, né? Mas tem coisas que dá para a gente criar. Hoje mesmo pela manhã eu estava conversando com o meu marido, porque eu estou em viagem, eu estou no Piauí hoje, né? Eu moro em Belém, mas hoje eu estou no Piauí porque eu vim atender a necessidade da minha mãe. E eu tenho vários agentes dentro do meu escritório com raciocínios que eu trabalho no dia a dia. E eu tive que fechar 2 prestações de conta esses dias, e graças a Deus e aos agentes, né, que a gente cria, facilita, a gente fica mais segura em terceirizar algumas situações. Então, isso é tecnologia. Né? E é o quê? Você pegar o que você já faz, você pega como se você pegasse seu pensamento, seu raciocínio e formalizasse ele dentro de um método, dentro da tecnologia. Fechou. Inesperadamente. Meu Deus. Gente do céu. Ana, me socorre aqui. Tô parecendo não ia, porque eu não tenho nem dificuldade com essas coisas. Fechou É porque ele fechou inesperadamente a videochamada? só é o F. Vamos para frente assim mesmo. É aqui, ó. Não tá aparecendo nada quando eu clico aí. Tô te falando que o bicho tá teimando comigo. Vou lá, continuar. E tem estratégia, né? Ter várias, diversificar as fontes. Porque, assim, o ideal é ter um setor, né? Ter uma pessoa, como essa senhora do Rio de Janeiro falou aí, com foco em captar recursos, que é o que é como se fosse o trabalho de vendas de uma instituição do terceiro setor, né? E quem está à frente dessas situações tem que estar constantemente buscando se capacitar. Sem esses pilares, não vai. E outra coisa que eu julgo importantíssimo dentro da captação de recursos é a questão de ser detalhista. Por causa de alguns detalhes, está sujeito a perder um recurso. Tá? Então, assim, eu costumo dizer lá no meu escritório que um dos nossos pilares é ser detalhista, né? E tecnologia. Sem isso aí não vai. Muitas OSCs morrem não por falta de causa, mas por falta de gestão. Ah, é uma instituição do terceiro setor. Aí tem gente que quer lidar com a instituição do terceiro setor por auxiliar as pessoas como se não precisasse de recurso, como se todo mundo ali que tivesse à frente não precisasse se manter, né?
Porque como é que eu vou cuidar de uma situação se eu não estou bem, quem está à frente? Se eu não estou conseguindo organizar minimamente a estrutura? Fica difícil, né? E aí, assim, o edital, por exemplo, ou então uma indicação de emenda, porque eu não sei se algum dos senhores já captou recurso de emenda estadual, por exemplo, né? Tá, emenda estadual e emenda federal tá o mesmo pé de desafio para ser feito. Só muda, às vezes, a quantidade, o valor do recurso. Mas o grau de desafio é o mesmo. Muito detalhista, eles observam a coerência do que é escrito, as coisas têm que ter pé e cabeça. Não adianta, vou pegar, vou iniciar com um pensamento aqui, eu já me perdi lá no fim. Eu tenho que ter uma. Quem escreve um projeto, e hoje com a ajuda da IA, facilita a gente ter as ideias organizadas e encontrar inconsistências dentro do que está sendo feito. Então, assim, o desenvolvimento, o autodesenvolvimento de quem está à frente dessas instituições ou das empresas, né, que acompanham, que muitas pessoas terceirizam, né, essa questão da captação de recursos. Mas mesmo quando terceirizado, é importante ter alguém que entenda disso minimamente, porque um projetista, um captador de recurso vinculado à instituição, ele vai precisar de documentação, ele não vai adivinhar, por exemplo, o que é que a instituição realmente quer e precisa. Já caiu, por exemplo, para mim, e eu me senti, digamos assim, obrigada a fazer, até mesmo porque eu sabia para onde ia o recurso, a pessoa chegou, conseguiu o recurso, uma destinação de recurso, e aí eu dizia assim, e aí, vocês estão precisando de quê? Não sabiam nem elencar o que precisavam. E lá fui eu pegar a responsabilidade de escolher os itens para os outros, porque aí está sujeito não ser o que a instituição precisa, eu não costumo fazer isso, não gosto, não concordo, tá? Por isso que às vezes tem projeto que não consegue fechar na hora de executar, porque captar é o primeiro desafio é captar. Aí vem a execução e a prestação de contas, que é tão desafiador quanto, né? Porque senão vai fechar a porta para novos recursos. Outra coisa que a gente percebe, a gente faz às vezes, eu estou falando a gente porque eu considero todos vocês captadores de recursos, ou então pessoas que estão procurando, né, aprender a questão da captação de recursos, e em 1 hora e meia a gente não consegue dar tudo, né? Então, não existe Ctrl+C, Ctrl+V de projetos, tá? E não existe atalho para capacitação do gestor. Tem gente que chega assim, Auricélia, tu já fez um projeto para mim, tu aproveita ele todinho para aquele outro edital. Por exemplo, não sei se vocês concordam comigo, mas cada edital é um universo diferente. A gente, às vezes, aproveita, claro, alguma coisa ou outra, mas a escrita tem que estar direcionada àquele edital, e muitos editais têm leis específicas que atendem a ele. Esses dias eu deixei de escrever um projeto para um grupo de mulheres por causa do prazo e porque eu não estava aprofundada em uma lei que tinha lá. Então, eu ia gerar uma expectativa na pessoa e sujeito eu não atender a expectativa, porque eu não dá para saber de todas as leis. Muitas vezes eu vou escrever um projeto, eu vou me debruçar em todas as leis que tem dentro daquele edital. Para quê? Para eu falar a linguagem do edital. Certo? A gente tem que falar a linguagem do edital, porque eu costumo dizer que o edital, né, falando assim respeitosamente, é a Bíblia do recurso. A gente tem que atender o edital, aí dentro do edital tem todas as normativas, né, que tem que ser atendida naquela escrita. E aí, muitas vezes, o que é que eu faço do ponto de vista prático? Tem uma determinada lei. Aí eu vou lá, julgo que a lei está muito grande, os prazos estão cada vez mais curtos, né? Eu jogo ela na IA e peço um pequeno resumo. Se aquele resumo me atender, aí já, digamos assim, já oxigena meu cérebro e aí eu já consigo me sentir mais confortável, né, para eu desenvolver aquele assunto. Mas tem que ser muito detalhista na escolha de um edital. Eu perdi
A gente perde e a gente ganha, né, gente, nessa vida. Não adianta as pessoas chegar aqui querendo dizer que só acertou, né? Que às vezes a gente errando em algumas situações, a gente vai aprendendo e se fortalecendo para chegar mais longe. E eu, particularmente, quando eu percebo que eu errei alguma coisa, como hoje eu estou errando aqui a questão do PDF, né? Porque eu troquei de computador, a gente procura aprender com o erro. Eu perdi um recurso porque eu não atendi, sabe o quê? Preenchi todos os requisitos. Aí, quando eu vi que o recurso não tinha sido aprovado, eu não deixo passar sem saber por onde foi que eu falhei. Porque senão eu perco uma oportunidade riquíssima de aprender. Aí eu li um edital, atendi todos os pré-requisitos, menos um, que eu não observei e passou despercebido por mim, que tinha que contemplar 2 estados. Só isso, e foi perdido 2,5 milhões, nada mais, nada menos do que isso. Entendeu? Então, assim, sempre que vocês, um conselho que eu dou, não errou, alguma coisa deu errada, não percam a oportunidade de aprender com o erro. E com os acertos também, porque se a gente já é bom em uma coisa, a gente procura um jeito de ficar melhor ainda. Não é só olhar para erro, a gente também tem que reconhecer na gente as nossas habilidades, né? Nossas boas habilidades. Então, não saber onde a organização está antes de sair correndo atrás de edital, atirar para todo lado, não recomendo, tá? Aí eu vou focar aqui nesta causa e vamos lá, vamos começar, vamos escrever edital dentro daquilo que eu estou me propondo. Não ter a documentação em ordem, não saber se o estatuto está adequado à Miroski, né? A lei da Miroski. Já já tive organizações que não estão com seus estatutos ainda adequados à lei da Miroski. Quem aqui tem suas instituições que não conhece essa lei, né? É importante porque é ela quem norteia as instituições da sociedade civil. Então, hoje, inclusive, hoje ela está aniversariando, tá? Ela foi criada em 31 de julho de 2014, não é isso, Beatriz? Então, assim, Isso ela mesmo, hoje, pode falar. hoje está completando 12 anos da sanção da lei do Miroski, que é a 13.019, de E, 2014. e essa lei, a imagem está turva no PDF. Deixa eu melhorar aqui. Só um minuto, deixa eu tentar melhorar aqui essa imagem. Só um minutinho, gente, porque eu vou falar dessa lei, tá? Auricélia, eu vejo que aqui você está divulgando para a gente e a imagem está turva. Se você preferir, eu posso divulgar aqui. Você me manda e aí eu compartilho, tá bom? Ficou muda. Vou estar te enviando aqui o PDF no WhatsApp, tá? Vou parar aqui o meu compartilhamento e tu compartilha para mim, tá? Tranquilo. Tudo bem. Pronto, Beatriz, enviei. Para ver se a gente melhora aí essa qualidade de imagem. Pronto, eu vou compartilhar aqui. Só um momentinho.
E agora, mulher? Também aí por aí. Volta aqui mais um pouquinho, por favor. Pronto. Pode passar para o próximo. Isso. Então, com relação. Pode voltar. É isso. Pronto. Pronto. Então, assim, a lei da Miroski, né, apesar da gente sentir que quase que recentemente ela está efetivamente procurando ser cumprida, né, porque ela é uma normativa federal e que os estados eles devem, né, se adequar a elas, criando especificidades relativas ao seu estado, né? E se a gente observar, ela facilitou a transferência de recursos do setor público, né, para as organizações do terceiro setor, né, evitando aí um tanto de situações que só quando tem as amizades, né? E o terceiro setor ele precisa saber disso, porque devido a essa lei da Miroski, tem questões dentro do estatuto que tem que estar escritas, adequadas a essa lei, para as instituições, para as organizações poderem acessar recurso. Se não tiver, se for recurso público, não acessa, que é uma das primeiras coisas que eles olham, né? Que, por exemplo, em caso de dissolução da instituição, aí tem que ter lá uma normativa relativa a isso, né, dentro da Miroski. Então, é a questão da transparência, né? Também isso é exigido na hora de prestação de contas, né? Quem recebeu recurso público tem que divulgar em locais específicos, né? O recurso que recebeu, o número do convênio, quem doou, quanto doou. Então, tem maneiras que essa lei contempla para facilitar a prestação de contas. Se não tiver, a conta não é aprovada. Simples assim, né? E tem que devolver recurso, tá? Não, Beatriz, volta lá um pouquinho. E a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ter o cadastro de seus cooperados, de seus associados organizados, porque isso facilita também na captação de recursos, porque, tá, vou captar recursos para quem? Muitas vezes eles querem saber. Assim, você pode até dizer para quem, mas também você não pode estar passando alguns dados sensíveis, né, das pessoas ligadas às suas instituições publicamente, né, digamos assim. Então, assim, o gestor, a pessoa que está à frente dessa questão de captação de recursos também tem que ter um cuidado, tá? E um olhar para isso. E tem muitas instituições também que descobrem, às vezes, na hora de uma captação, de que vai precisar das certidões, que tem, às vezes, alguma pendência. Auricélio, o que é que isso tem a ver com captação de recursos? Tudo, porque se não tivesse esses pré-requisitos mínimos, está sujeito a emitir, conseguir o recurso ou concorrer a algum edital e não conseguir captar, como esses dias aconteceu com a instituição próxima a mim, né? Descobriu que um determinado contador gerou não deu a devida atenção, estava com a dívida que no momento eles não estão podendo pagar. E perdeu aí um bom dinheiro para uma comunidade que muito precisa, né? Então, assim, ir para o edital é lindo, né? Para quem já está organizado, para quem já está estruturado, mas a gente tem alguns deveres de casa que, se a gente manter organizado, facilita. Pode ir, Bia. Você não precisa ter tudo perfeito, mas precisa saber exatamente o que precisa resolver.
O gestor que não faz um diagnóstico, né, fica gerindo no escuro, não se capacita, vai apanhar mais. Pode ir para frente. Então, assim, achar que o edital é a única fonte de recurso também não é, apesar de ter muito edital no mercado no momento. Tem muito edital. Aí, assim, por isso a importância de ter um nicho específico que facilita analisar. Eu tenho muitos clientes da questão com relação à bioeconomia, agricultura familiar. E aí eu tenho uma pessoa que olha para mim só esse público também, né? Gente, é humanamente impossível olhar isso assim, a moda antiga, eu vou usar essa palavra, né? Não tem como. Como é que eu faço hoje? Eu tenho um agente na minha IA, eu subo o edital, e aí eu já digo o que é que me interessa daquele edital, ele já traz um resumo para mim automático, e eu passo a vista assim rapidinho, eu já consigo saber se aquele edital se adequa ou não àquele cliente. Isso assim, coisas assim de 10 minutos no máximo para fazer tudo isso, né? Quanto tempo se demorava para olhar um edital, assim, pelo menos porque assim, a gente escolhe, ah, esse aqui dá, e agora eu vou me aprofundar nele, que aí já é outra história, né? Esse aqui eu atendo todos os pré-requisitos para minha instituição, agora eu vou me aprofundar nele. Aí tem as emendas parlamentares, estaduais e federais, que tem que saber qual é o momento de pedir, tá? Tem um momento de pedir, não é qualquer momento que se pede. Aí começa um namoro, né? Isso aí tem que pedir mesmo. Tem a questão de repasses governamentais, né? Termos de colaboração que pode ser feito com instituições do terceiro setor, que está assegurado pela lei da Mirovski. Parcerias com empresas, né? Que para quem trabalha principalmente com o setor cultural, setor esportivo. Isso aqui é uma coisa muito boa, mas que requer a pessoa porque tem a questão do projeto e tem a questão da captação em si, tem que ter um perfil de venda, se não tiver, tem que desenvolver para conseguir esses recursos, tá? E doações, né? Pode ser através de vaquinhas, várias situações. Então, assim, recomendo firmemente que do jeito que tem um setor financeiro, para a instituição do terceiro setor e outros setores também, tem que ter um setor com olhar, uma coordenação, enfim, uma pessoa, uma empresa com olhar para a captação de recursos, tá? Então, a maioria, né, conhece uma ou duas dessas fontes e ignora as outras, tá? Não vou atrás de todo, eu vou focar aqui em duas, né? Porque às vezes ficar só com uma perna está sujeito a ficar frágil. E tem que estar emitindo, rodando, ah, eu consegui aqui um recurso, pronto, eu me acomodei. Aí espera tá acabando o recurso para tomar outra providência. É o tempo inteiro. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que estar olhando diariamente. Pode ir, Beatriz. Porque o gestor que depende de um único financiador, ele não é gestor, ele é um refém, né? Tem que saber qual é o tipo de financiador, o que é que ele está querendo, qual é a linguagem daquele recurso, né? Que é aquilo que eu estava falando. Cada edital é um universo, por exemplo. Quando eu falo edital, com relação a emendas, por exemplo, que são destinações, o plano de trabalho, que chama lá, que nada mais é que um projeto, ele é como se for, é quem conduz, é quem diz o que tem que acontecer durante a execução, né, do recurso, por exemplo. Por isso que tem que ter muito cuidado para não estar. Se a gente, eu costumo dizer assim, eu gosto de fazer um arroz com feijão bem feito. Porque se tiver exagero, você vai pagar pelo exagero. Se faltar, você não aprova o projeto. Entendeu? Então, sair da zona do conforto, a zona de conforto é um dos lugares mais perigosos que existem. Porque quando a pessoa não acorda antes, ela é arrancada do lugar. Por alguém, por alguma situação, né? Procurar ter constância, saber que isso aí faz parte do dia a dia da instituição, faz parte do dia a dia da OSC, né? Que são as organizações do terceiro setor. Estão falando aqui que a dificuldade é encontrar, né, os editais. Eu vou já mostrar aqui alguns lugares
e vou citar outros, tá? E depois eu posso até botar alguns links aqui. Na verdade, a Alice coloca alguns links aqui no chat, tá? A Alice é uma pessoa que trabalha comigo aí, meu braço direito, tá? E é isso que separa a OSC sustentável da que vive de projeto em projeto. Porque, meus amigos, é o seguinte, vocês que estão à frente de instituições do terceiro setor, ou vocês que estão olhando para o terceiro setor como uma carreira que eu recomendo, né, também, tem que saber que a gente não está fazendo favor, a gente está auxiliando, né, as pessoas, né, fazendo o dinheiro que é nosso chegar em quem mais precisa, tá? Então, aqui, a Alice já começou a colocar aqui. Você pode ir no Google, por exemplo, e colocar assim, editais terceiro setor. Vai aparecer lá um monte de site com editais em aberto, e você vai, e diz lá qual é a área, quanto é o valor, qual é o público, né? Até quando pode ser inscrito. Eu tenho uma IA, que eu vou passar esse agente no curso que eu tô lançando, que o quê? Toda segunda-feira essa IA faz uma varredura em alguns dos principais sites que eu julgo, dentro do que eu quero, e me chega um e-mail automático. Tem alguém com... Foi por isso que, há uns 12 anos, começou essa parceria. São visões Tem alguém muito com parecidas do microfone Sebrae aberto. da ACELOG, nessa questão. Um momentinho, meninas, eu estou E a gente sabe a tentando força encontrar a que pessoa vocês, para mulheres, têm. desativar o microfone. Pronto, agora sim. Pronto. Por exemplo, como eu estava falando, né? Eu fiz um agente para mim que toda segunda eu fiz um funil do que eu preciso de algumas coisas que me interessam, de onde eu quero tirar, e toda segunda-feira eu recebo uma planilha no Excel com os editais, com as informações que mais me interessam. Tá? Isso aí é uma coisa que a gente vai ensinar dentro desse curso, tá? Então, dentro, o Observatório do Terceiro Setor, Prosas, tem alguns outros, o Transferigov, que é uma plataforma do governo federal, que lá dentro dela você também consegue encontrar programas do governo onde ele bota editais que podem ser concorridos por instituições do terceiro setor, tá? Se alguém aqui não conhece, existe essa possibilidade também, e eu sempre olho por lá. Tá ok? Pode ir, Beatriz. A Alicia coloca mais, tem outros. Então, assim, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, né, que é essa lei 13.019 de 2014, que está aniversariando hoje, ele precisa ser conhecido por quem trabalha com isso. É a lei que nos resguarda, tá? A gente já esteve falando um pouco aqui sobre ela. Então, quem não conhece... Ah, Auricélia, eu não gosto de ler lei seca. Eu não gosto de pegar uma lei e ler. Quem é que gosta, né, gente? Mas se a gente fizesse só o que gosta, quem fala o que gosta é criança. Nós, adultos, a gente faz o que tem que ser feito, né? E eu costumo dizer que aprender dói. Às vezes minha filha tem uma filha de 9 anos, aí ela começa a chorar, me enganar. Eu, filha, é o seguinte, aprender dói. Mas depois que tu começa a entender, aí fica bom. Aí a gente fica feliz, a gente se sente mais inteligente. Mas, Auricélia, como é que eu faço? Joga na IA, ou então vai no YouTube, assiste vídeo, encontra uma maneira, a sua maneira de aprender e de entender como é que isso funciona. Teve alguns recursos de emenda que eu já peguei, que o analista ou o técnico chegou questionando, dizendo que alguma coisa não dava certo, e eu já consegui justificar várias situações usando a lei, discordando, né, de quem analisou de forma respeitosa e não dando a minha opinião, porque a opinião aqui não vale nesse universo de lei. O que vale são fatos. Tá? Pode passar.
O financiador não vai confiar em quem não conhece as regras. E a confiança é construída por competência, não por boa intenção. Boa intenção não falta do terceiro setor. O terceiro setor é feito de boa intenção, né, gente? O que falta mesmo é profissionalismo, método, domínio técnico, tá? Então, a confiança do financiador é conquistada antes do primeiro real. E o financiador pode ser privado, pode ser público, porque quem do setor público coloca recurso em uma instituição, ele é corresponsável por isso. Ninguém quer estar colocando recurso em instituição para depois saber que está enrolado. Porque leva o nome da pessoa. Tá? Então, assim, eu costumo até dizer o seguinte, que tem dois tipos de gestores no mercado. Tem aquele que a pessoa... Ah, é fulano. Vixe, fulano não dá certo, fulano. É gente boa, mas... né? Ou então tem aquele, fulano está na frente. Ele não sabe, mas quando não sabe, vai perguntar a quem sabe. A gente não tem que ter vergonha de perguntar. Ninguém sabe de tudo. Eu não sei de tudo, né? E é estar buscando informações. A gente tem que aprender a aprender. Porque hoje em dia as coisas estão direto se modificando. Se a gente não cria em si, nós gestores, né, nós captadores de recursos, se a gente não cria na gente o hábito de aprender a aprender, a gente vai ficar para trás. Tá? Então, isso aqui é uma habilidade, porque todos nós que estamos aqui hoje, eu, a Bia, né, tem o Fernando, a Débora aqui, tá? Se a gente não cria... Hoje em dia, todos nós estamos onde a nossa habilidade, a nossa competência nos trouxe. Então, cada um de nós que estamos aqui nesse momento, estamos onde a nossa habilidade e a nossa competência nos trouxe. Se nós quisermos alcançar novos patamares dentro do que a gente faz, a gente precisa desenvolver novas habilidades e novas competências. A menor distância de um ponto para outro é uma linha reta. Só que a gente sabe que na vida a gente não anda em linha reta, né? Que a gente encontra situações e situações para desenvolver, para resolver. Então, se eu quero sair de um ponto e chegar ao outro, tem alguns pré-requisitos para eu chegar lá naquele outro ponto. Aí a gente tem que perguntar se a gente está disposto a pagar o preço. Porque tem gente que pede chuva, eu quero que chova, bora chover. Mas na hora que vem a primeira lama, não quer sujar os pés. E aí, será que está sabendo, né, o que está querendo, está com firmeza, está com constância, né? Como diz na minha terra, segura o pipoco, entendeu? Então, tem dia que não é fácil. Agora, quando a gente estiver cansado, que a gente cansa, né? A gente tem que aprender a descansar, não desistir. Porque trabalhar com o terceiro setor é uma missão, é uma causa. E dentro desse universo, que eu já tive vontade de correr dele algumas vezes, que é muito desafiador realmente, a gente tem que ser um propósito, né? E saber por que a gente está passando por algumas coisas, a gente poder ter condição de continuar. Pode ir, Beatriz. Agora, né, eu falei de muitos problemas, de erro, da parte azeda da coisa, né? Vamos entrar no momento mais ameno aqui, né, com algumas possíveis soluções, tá? Pode ir. Tá? Tem que usar a IA para encontrar editais abertos na área de cada um, tá? A ferramenta existe, ela é fácil de ser usada, dá para usar dentro de um limite de forma gratuita. Ah, Auricélia, minha instituição não tem dinheiro para isso. A gente testa IA, eu uso IA paga, né? Mas eu testo gratuita para poder falar. Eu não posso falar do que eu não vivencio. A gente testa, a Alicia me ajuda muito nisso, tá? Porque a gente sabe que tem instituições que ainda estão começando. Eu peguei algumas instituições que começaram do zero comigo e que, graças a Deus, hoje elas estão andando. E isso me deixa muito feliz. Porque
Quando uma instituição está dando certo para um monte de gente. Tá? Então, assim, para mim, no momento, a minha opinião, quem quiser discordar, tranquilo, não tenho nenhum problema com isso. A IA, assim, que eu gosto, tem o Cloud, né? Só que tem algumas funções nele que é só no pago, tem humanos. Acabou o crédito humanos, pega um conhecido e indica. A pessoa entrou, você já ganha ali mais um créditozinho que consegue terminar o serviço, né? E vai seguindo o baile, vamos aprendendo. Aí a prova é edital, já coloca um recurso no edital para isso, tá? Porque é importante. Tem que ter muito cuidado com prazo, né? Com valor, se pode concorrer para não começar a edital e no meio do caminho descobrir, olha, eu vi que eu não atendo esse pré-requisito, aí perdeu tempo, se desgastou, se estressou e viu que não valia a pena o esforço, tá? IA não é moda, tá, gente? Não é moda. Vou citar um exemplo. Eu morei 8 anos no Acre. Morei em Cruzeiro do Sul, ali quase fronteira com o Peru, né? Inclusive, amo aquela região. Hoje em dia eu moro em Belém, como eu já estive falando. E tinha uma instituição, um gestor da instituição, que eu auxiliei eles do zero, pode-se dizer. E de vez em quando ele me ligava e dizia assim, Auricélia, eu estou precisando de um ofício, de um requerimento, de não sei o quê, senão a gente vai perder isso. Aí, às vezes, eu auxiliava, né? No caso, eu podia naquele momento. E aí começou a IA. E aí, às vezes, eu estava aperreada, ele me pediu, e eu sei quando ele me pedia, porque estavam precisando mesmo, e eu procurava atender. Aí me ligou e disse, vem aqui em casa. Ah, eu não posso, eu só vou fazer se tu vir aqui em casa. Aí ele foi lá em casa, eu disse, senta bem aqui na frente do computador. Eu vou fazer tu fazer isso aqui usando a IA. Tu tá vendo, Auricela, que esse negócio não dá certo? A pessoa dizendo para mim, né? Eu não tô perguntando se dá certo, não. Tu vai fazer, depois tu dá a tua opinião. Aí ele fez, amou, nunca mais me pediu. Mas me pediu por quê? Porque aprendeu, viu que é fácil, viu que é simples. Entendeu? E é isso que a gente tem que se permitir aprender, o que facilita a nossa vida. Porque a gente perde tanto tempo com distração. Porque celular, por exemplo, é uma faca de 2 gumes, né? Dá para usar para o que não presta, que ele rouba um tempo da gente, que se a gente não tiver consciência que não é brincadeira. Tempo de aprender, tempo de estar com a família, tempo de se cuidar, tempo de estudar. Eu, particularmente, hoje, meu celular não chega notificação de WhatsApp, porque o WhatsApp estava quase mandando em mim. Eu só olho o WhatsApp se agora eu vou olhar o WhatsApp porque eu quero. Né? Não chega notificação. Às vezes eu me arrependo, mas não chega. Eu estou mais confortável assim hoje, né? No meu caso. Então a gente tem que se permitir aprender, aprender a aprender. Isso é inclusive um dos pilares da educação da ONU a nível mundial. Aprender a aprender, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Pode ir, Bia. Eu coloquei aqui, né, alguns prompts, tá? Para vocês colocarem na IA para facilitar a busca. Né? Quem quiser é só printar aí que pode facilitar. Varredura geral, pesquisa editais abertos ou com inscrições previstas para os próximos 90 dias. Aí está aqui um prompt. O que é um prompt, se alguém não souber, né? É o que é a frase que você pede para a IA para ela pesquisar alguma coisa para você. Tá? Aí você ainda pode dizer, me dê em Excel, planilhado, com isso, isso e isso, tá? Tem uma organização e você coloca busca editais, chamamentos públicos, programa de fomento. Então, Auricélia, eu não sei pedir. Sabe como é que eu faço, às vezes, quando eu estou sem paciência? Não sei se acontece com você, não ter paciência, às vezes ainda acontece comigo, né? Aí eu estou aqui trabalhando, precisando, aí eu peço para a IA me ajudar a pensar para eu poder pedir depois. Eu peço para a IA me ajudar a pedir, antes de eu pedir. Entendeu? Quando eu não estou conseguindo assim me concentrar. Porque às vezes está sujeito a gente não conseguir se concentrar, muita demanda, um chama, outro chama. Eu vou lá e peço. Eu preciso de um prompt
para fazer isso, isso, isso. Me ajude a criar o prompt. Aí a IA cria o prompt para mim, que é o pedido, né? Aí depois que ele me dá o meu pedido, aí eu vou lá e coloco. Aí às vezes ela não me dá como eu quero, porque jamais a gente pode pegar, e nesse caso também não, né? Ctrl C, Ctrl V. Entregou, ver se aquilo que foi entregue está condizente com a realidade que você quer atender, porque principalmente nas IAs gratuitas, elas alucinam, que é uma palavra o quê? Que elas cometem erros, ela comete erro. Então, é confiar, não é nem desconfiando, é monitorando. Ah, eu não sei, e hoje em dia ainda tem mais um facilitador. Auricélia, eu não sei escrever para pedir. Habilita o microfone e fala com a IA. Eu acredito que todo mundo que está aqui fala, né, com a gente. Consegue, né, se comunicar. Fala, pede. Eu também gravo áudio. Tá? Então, é isso. Ó, tem instituições que já chegou para mim, não sei se já chegou por aí também, Beatriz, dessa forma, que não tem nem o seu histórico formalizado, assim, o seu histórico, a sua apresentação. Né? E como é que eu faço? Porque a gente atende o Brasil todo, né? Manda um áudio para mim. Aí eu mando o áudio, boto aqui para um leitor automático. Aí o leitor lê. Eu estou falando aqui com projetista e gente que tem que entender de captação, né? Boto para ler, leu, aí formou ali que ainda fica bagunçada. Aí eu jogo na IA para ajeitar, ajeita. Aí eu mando para o gestor. Aí o gestor, oh, que coisa linda. Mas veja aí se tem mais alguma coisa para acrescentar. Se eu posso me encontrar com facilidade, por que que eu tenho que ir pelo caminho mais difícil? Se é honesto, se é legal. Mas tem gente que gosta de ficar ali abraçado com dificuldade. Respeito, cada um quer seu. Eu, Auricélia, tenho a maior facilidade com coisa boa. Pode ir, Beatriz. Você vai continuar dizendo que não tem tempo ou vai investir 2 horas para aprender a usá-la? Gente, coloquem uma meta para vocês de aprendizado. Eu vou estudar 4 horas por semana. Semana. E do jeito que a gente tem responsabilidade com os outros, a gente tem que ter responsabilidade com a gente. Eu conheço muita gente que é super responsável com o outro, mas às vezes se deixa de lado. Porque quem aprende não depende. É um lema meu. Quem aprende não depende. O que eu, Auricélia, puder aprender, eu estou querendo aprender. Enquanto Deus me permitir, eu tiver sanidade mental, eu espero que eu tenha muitos e muitos anos. Tá certo? Então, vamos aprender, vamos nos permitir, vamos ter paciência, né, com essa questão burocrática, porque ela existe, tem hora que enche o saco mesmo, sabe? E não adianta ficar brigando com o analista, porque cada um tem a sua forma de compreender. A gente tem que entender. Ah, eu penso assim: eu tenho um determinado analista que vai analisar o meu processo. Ele questionou algo que para mim está certo. Mas quem é que analisa? Sou eu. Se eu obrigar a pessoa a ficar, me enjoar, digamos assim, é pior para mim. Aí eu digo assim, ô abençoado, abençoado. Pois como é aí que tu quer que eu escreva isso? Às vezes só quer que eu inverta lá a ordem do que eu já disse, do mesmo jeito. Ok, eu inverto. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa perde muito tempo brigando, se desgastando, perdendo a energia que tem, ao invés de entender o que é que tem que fazer para atender o pré-requisito que está sendo dito. E perde tempo. Tempo é tempo. Hoje em dia é o recurso mais escasso que existe, é tempo. Tá? Então tem que saber o que é que está sendo pedido, o que é que eles estão querendo, quais são os critérios que se precisa, onde é que tem as pegadinhas, porque elas existem dentro dos editais. Esses dias eu tive uma outra situação, que eu não sei se vocês já perceberam, mas tem muito edital vindo só para quem faz parte de redes de, por exemplo,
de pessoas que trabalham, várias cooperativas, instituições que trabalham, por exemplo, com agricultura familiar, ou com educação, ou com saúde. E aí, às vezes, eles dizem que não querem, que aceitam redes informais, mas eu ainda não consegui ver nenhum, assim, eu, Auricélia, no presente momento, não consegui ver ainda nenhum aprovado com rede informal. Eles priorizam as redes formalizadas. Eu também faria o mesmo. Então, assim, a gente não pode, gente, ser romântico com o nosso projeto. A gente está falando de recurso, de dinheiro público. Então, a gente tem que ser o mais técnico possível e olhar o que realmente eles estão querendo dentro disso, tá? Então, assim, a IA ela entrega o rascunho, mas a decisão é nossa, a decisão estratégica. Às vezes a IA eu boto lá, alimento com a minha ideia, tá? Não é ela que cria para mim, eu conduzo. Se engana quem acha que ela vai fazer pela gente. Se você não tiver na sua cabeça a sua estratégia com início, meio e fim, ela vai criar coisa com coisa. Vai ficar um texto vazio, tá? Pode ir, Bia. O gestor que se capacita não depende de terceiros para decisões estratégicas da própria organização. O que acabamos de ver não é mágica, é método, mais ferramenta. Mas a ferramenta só funciona para quem entende o que está fazendo. E sem preparo é como dar um bisturi para quem não estudou medicina. É a mesma coisa da pessoa ter, eu tenho 1 milhão na conta, mas eu não tenho o cartão para sacar. O que adianta? É mesmo que nada, né? A gente tem que saber usar os recursos que tem. Eu falo da IA, mas eu falo que tem gente que tem pessoas que trabalham para si, que não sabem conduzir bem, não tem um financeiro organizado. Esses dias eu fui fazer uma prestação de contas, eu cheguei para a pessoa, né, e disse assim, vem cá, eu nunca tinha visto isso. O valor que tinha na conta era o valor da nota fiscal era outro, e o valor e tinha uma terceira situação que eu não lembro. Aí como é que a gente faz essa mágica? Me digam. É claro que é muito difícil a gente botar redondinho, né, o que tem no plano de trabalho com a nota fiscal, mas no final o valor tem que bater, senão você vai devolver recurso. Esses dias uma instituição, vou até falar, não vou falar o nome, claro, uma instituição conseguiu um recurso aí de uma agência de fomento vinculada uma agência de fomento. E pegou o recurso do convênio, usou para outras coisas da instituição, devolveu tudo, usou, botou lá, mas é recurso de convênio. Recurso de convênio não pode ser mexido. Porque ao final, na prestação de contas, eles querem o extrato da conta. E aí eles pedem que o recurso seja aplicado, né? Seja feita uma aplicação. O frigir dos ovos. Como deixou de render, a instituição teve que pagar. Eles fizeram lá um cálculo do rendimento que não rendeu porque o recurso foi utilizado para outra coisa, apesar de ter sido todo desenvolvido. A instituição teve que pagar R$20 mil de rendimento. Então, assim, eu gosto de falar essas coisas assim para a pessoa não errar por. Parece. Aí a pessoa, mas como eu devolvi, Auricélia, eu imaginei que não ia ter problema porque eu botei tudo de volta. Pois é, né? E foi dito, porque às vezes a pessoa acha que tem um jeitinho, né? Tudo tem um jeitinho. Tem que ter cuidado com o jeitinho, tá, gente? Tem coisa que o jeito é o certo mesmo, né? A gente procurar fazer o que é certo, a gente se coloca menos em risco. Olivia 3. Aí é assim, achar, é o que eu já estou entrando aqui no assunto, achar que a captação termina quando o dinheiro chega, né? Que é o acompanhamento da execução. Uma execução mais mal feita atrapalha toda a prestação de conta. Costumo dizer o seguinte: tem 4 fases nesse universo. Procurar o edital ou então o recurso.
Aí entra na fase de fazer o projeto, plano de trabalho, for aprovado, lindo. Aí entra na execução, que ela tem que estar condizente com o plano de trabalho. Porque se não tiver, vai atrapalhar a quarta fase, que é a prestação de contas. E, gente, não vamos inventar moda, vamos atender o plano de trabalho, vamos atender o que foi aprovado e ponto final. Esses dias eu tive com uma situação que uma instituição, ela querendo colocar outras coisas lá para comprovar. A sujeita, ela está criando problema para cima de si. Tá? Então, vamos ter cuidado para a gente atender o que está lá. Se é eles querem o A e o B, então a gente vai entregar o A e o B, não precisa entregar o Z. Tá? Então, bora fazer, eu sou da linha, com o projeto eu sou da linha do arroz com feijão bem feito. Né? Então, o acompanhamento da execução, que é enquanto acontece, né? Monitorar o projeto enquanto ele acontece, não só quando o relatório é cobrado. Quem acompanha, corrige a rota antes que o problema apareça na prestação de contas. Ninguém quer captar recurso só uma vez. E quando a dificuldade, gente, na maioria das vezes, é captar a primeira vez. Depois que capta a primeira vez, se faz direito, eu acredito que as portas continuem se abrindo. Prestação de contas, né? Que é mostrar o uso, né, correto dos recursos com documentos organizados e linguagem que o financiador de onde vê o recurso entende. Tá? Extrato zerado da conta antes de entrar o recurso, extrato do dia que entrou o recurso, extrato de quando saiu o recurso para pagar o que está dentro do plano de trabalho. Ah, Auricélia, mas precisou comprar outra coisa. Ok, pede autorização para quem botou o recurso. Liberou, usou. Porque não é que é engessado, não é que é rígido, mas o combinado não sai caro. Tem que trabalhar alinhado com a origem que veio o recurso. Tá? É aqui que a maioria das OSCs, né, perde credibilidade e fecha portas para futuras parcerias. Ok? Comunicação de resultados, né? O endomarketing e a transparência não são vaidade, são estratégia de sustentabilidade. As coisas, elas ficam mais fortes quando elas são de dentro para fora. Se eu não estou fazendo a minha tarefa, né, de dentro para fora da minha instituição, fica mais difícil passar uma credibilidade para fora, né? E rede social, a instituição tem que ter? Deve. Logo, a instituição tem que ter? Deve. Papel timbrado, a instituição tem que ter? Deve. Porque qual é a maneira que você apresenta seus documentos? A pessoa já olha, às vezes, um documento todo bagunçado, e diz, vixe. Não é que isso seja critério, no caso da documentação de desclassificação, mas é um cuidado que você vai ter com quem vai avaliar suas questões. Quando você pega assim, uma coisa organizada, estruturada, você diz assim, olha, tem um zelo aqui, né? Já mostra alguma coisa. E assim, tem editais que pedem o link do Instagram, o link do Facebook, o link do site, se tiver. Gente, e hoje em dia está muito fácil fazer tudo isso. Tá? Quem não comunica o que faz não gera confiança para o próximo ciclo. Tem gente que tem causas lindíssimas, mas as pessoas não sabem. Então, comunicar resultados é abrir a próxima porta. Podemos continuar. O gestor que não se desenvolve nessa etapa está sabotando o próprio futuro da organização e perdendo seu tempo. Porque prestar contas direito, né? Burocracia faz parte. Mas também, com profissionalismo, ela se torna, né, menos dolorida, tá?
E tem gente que diz assim, ah, mas eu não sei lidar com a burocracia, eu não gosto, pois vai procurar outro rumo. Porque quem trabalha com o terceiro setor, né, tem que aprender a lidar. E desaprender e aprender de novo, porque acontecem várias situações. É uma coisa que faz parte. Quem tem empresa, quem tem negócio, quem lida com o terceiro setor, burocracia faz parte, tá? A gente está no Brasil, no planeta Terra, e é por aqui mesmo que a gente tem que procurar se resolver, se desenvolver, a paciência, inclusive, tá? Comunicar os resultados não é vaidade, é estratégia. Diz que o ovo do pato, ele é mais nutritivo que o da galinha. Mas qual é o ovo que vende mais? É o do pato ou da galinha? Alguém já viu o pato botando ovo? Eu nunca vi. Ele vai lá caladinho, ó, ninguém nem vê. E a galinha? Aí botar um ovo faz um escândalo, né? Aí é o ovo que vende, né? Então, não adianta você ter boas causas e não aparecer, né? Não adianta ser, como um dia desse uma amiga minha disse para mim, Auricélia, não adianta ser, né? Tem que parecer. Infelizmente é assim que a roda gira, né? E não sou eu que mudo o sistema, então eu procuro me adequar dentro das minhas possibilidades, meus princípios e valores. É qualquer coisa que a gente faz também, tá? Então, cada prestação de contas bem feitas é um cartão de visita para a próxima parceria. Você já chega lá, olha, eu já recebi recurso disso aqui, prestei conta, está aprovado. Você já se sente até mais confiante para pedir. Porque uma coisa que os editais pedem, não todos, mas a maioria pede é comprovação de experiência. É ou não é, Beatriz? E, meus amigos, vocês também têm que ter relacionamento com gestores de outras instituições. Porque uma mão lava a outra, tá? Viver sozinho e isolado é pior. Isso eu não estou mandando levar para dentro de casa, não. Mas apertar a mão, tomar um café, trocar uma ideia, porque nós, gestores, a gente é muito solitário, às vezes, porque a demanda da nossa rotina nos suga demais. E aí, às vezes, vai fazer um evento, convida o colega, já gera parceria, já gera comprovação de experiência e segue o baile. Sozinho, é uma opção de cada um. Isso aqui não estou dando ordem para ninguém, mas eu sou da ala das parcerias, da gente a procurar desenvolver bons relacionamentos, não é qualquer criatura, não, porque tem uns que, pelo amor de Deus, né? Só Jesus mesmo para amar. Então, vamos para frente. Cada resultado bem comunicado, só um minutinho. É uma porta que se abre. Sim, tá certo, Beatriz, eu que me confundi aqui. Pode ir. O teto da sua OSC é o seu teto. Eu também trabalho um pouco no setor privado, mas eu estou me dedicando quase que integralmente no momento para as organizações do terceiro setor. Porque uma das minhas missões, meu povo, é democratizar o acesso a esses recursos. Né? Porque eu só consigo trabalhar se eu tiver propósito, se eu tiver uma causa. Eu não consigo render fazendo nada por fazer. Aí eu fiz uma reunião comigo mesma, e Deus, dentro das habilidades que eu tenho, para eu fazer uma escolha. Né? E eu já fazia assim, um trabalho muito focado em fazer projetos. Né? Inclusive, recentemente liberei um fundo socioambiental da Caixa Econômica a fundo perdido. Foram 15 projetos aprovados no Brasil. Um deles foi o meu, que foi inclusive o maior, 5 milhões. A fundo perdido para uma instituição do terceiro setor no Acre, que vai trabalhar numa região super isolada, auxiliar, assim, sabe? É propósito, sabe? Então, eu vejo, assim, o tanto de edital que tem aberto, então, assim, eu meio que estou mudando meu giro, assim, né? Eu quero que mais pessoas captem recurso. Tenham mais captadores. Quanto recurso volta? Quanto edital deixa de ser acessado? Quantas pessoas deixam de ser beneficiadas? Né, por falta de pessoas que tenham esse tipo de conhecimento. Isso aqui
esse momento, né, que nós estamos tendo agora, estamos tendo hoje, para mexer, né, digamos assim, com um pouco de você, um pouco com vocês, porque quem trabalha com o terceiro setor, com captação de recursos, sabe que uma hora e pouco não se faz tanta coisa, não tem como acessar, né, tudo isso. Mas nós somos do tamanho dos nossos pensamentos, do tamanho de onde a gente quer. Quando eu escrevo projeto, eu só boto para fechar o recurso. Eu não devolvo dinheiro. E aí, no meio dessa liberação que eu falei para vocês, 5 milhões, no momento lá eles quiseram tirar quase 100 mil. Ah, meu filho, eu fui para cima. Assim, fui para cima educadamente, né? Por que que vocês estão fazendo isso? E não sei o quê. Só sei que não tiraram mais nenhum real, continuou lá redondinho do jeito que foi. Porque readequar projeto é o mesmo trabalho de fazer outro, com relação à parte financeira. Quem faz sabe. Ah, tem que tirar isso, tem que mexer em orçamento, tem que mexer em tudo de novo. Aí foi um dos meus apelos, né? Então, bora pra frente. Quem não chora não mama, gente. Então, tem 4, né? Não são essas. Aqui são 4 falhas, né? Que pode ter, que é não olhar para dentro. Tá? Tem gente que se olha no espelho, é um gatinho, mas se vê um leão, né? Tem que saber, olha, a minha instituição tem essas falhas, né? Que eu tenho que corrigir, ou então dá para eu ir com elas e ir ajeitando no meio do caminho. Porque, gente, não existe instituição perfeita. A gente tem que saber onde é o nosso ponto fraco, para caso ele seja exposto, a gente saber falar sobre ele. Não ficar aquelas justificativas sem justificativa, né? Então, tem que ter cuidado para não depender de uma fonte só, tá? De conhecer as regras, conhecer as leis, conhecer as normativas. Quando eu vou quando eu estou fazendo um edital, eu mergulho literalmente nele. Por que que eu mergulho literalmente nele? Porque não dá para fazer edital meia boca, que é perda de tempo. Então, o que me perguntar ali pode ir atrás. Por quê? Porque eu mergulho, assim, eu faço literalmente uma imersão, eu me dedico àquilo. Aí fechei a porta daquele edital, vou para outro, do mesmo jeito. É full time, me concentro ali, tiro um momento. Às vezes me afasto do celular um pouquinho, porque senão a gente não faz nada. E me concentro naquilo ali, tá? E aí chega o dinheiro, né? Epa, capitão, o dinheiro caiu na conta, lindo, né? É já pensar no próximo. A roda não para, a roda tem que girar, tá? E pensar, gente, na operacionalização desses recursos do ponto de vista de início, meio e fim, ok? Para poder conseguir executar ele de uma maneira mais efetiva, né? Porque eu já vi vários projetos que não é pensado nisso, que não conseguem rodar porque o recurso foi utilizado, foi alocado, né, de maneira que faltou situações e faltou de um lado e sobrou de outro. Vou usar essa palavra. Pode ir, Bia. Então, o financiador procura 3 coisas, né? Se a instituição tem a competência, né, para receber o recurso. Esses dias, assim, tem pessoas que me pedem para fazer algumas execuções, ou então algumas alocações pedem minha opinião. E tem instituições que, às vezes, não tem condição de rodar ainda, sabe? Entra em situação, está sujeito a entrar em situação difícil. Eu não acredito que quem está aqui hoje, em plena sexta-feira, esse horário, seja dessas, né? Então, eu acho que eu não estou tratando com esse tipo de instituição, porque, assim, é dentro do tempo, não é que está errada, porque a pessoa tenta, às vezes, as instituições estão amadurecendo. Aí tem instituição que só quer pegar edital grande, lindo. Mas pega um pequenininho também para aprender, para saber como é que roda, para saber como é que começa, para saber como é que gira, né? A gente tem que se permitir aprender. E às vezes aprender com um pouquinho menos ali durante um momento nos prepara para coisas maiores.
tá? Tem que ter transparência, contas claras, resultados comunicados, né, dentro do que é possível, certo? Tem que ter método. Eu não gosto de estar fazendo a mesma coisa de maneira diferente, só se tiver necessidade. É igual comer galinha caipira, por exemplo, para quem come, né? Quem não come lindo, mas eu gosto da galinhazinha caipira. A pessoa vai lá comer a galinha caipira. Ô, coisa boa, galinha caipira, quero trazer minha família aqui para comer essa galinha caipira. Aí eu levo minha família ali, de novo lá, é outro gosto. O que foi que aconteceu com a galinha caipira? Mudou a cozinheira. Não tinha método, não tinha padrão. Não é porque a instituição do terceiro setor que não tem que ter padrão, que não tem que ter processo, que não tem que ter norma, aí é que tem que ter mesmo. Porque lida com recurso público, não é brincadeira, gente. Então, dentro da competência, voltando, né? Como se prova? Projetos bem escritos, prazos cumpridos, documentos organizados, todo mês pedir para o contador com prestação com projeto ou não, aí todas as certidões para saber se está tudo em dia, se não gerou alguma dívida por algum motivo, tá? Ah, mas eu não gosto disso, esse negócio de contador. Não precisa ser contador, não, mas sabe, olhar uma certidão e saber se ela está positiva ou negativa. Não souber, pede para a pessoa do lado, bem, tá ok aqui? Tá? Documentação em dia, relatório, né? Com relatórios, tá? Captação que não começa do zero. Bora lá, para frente. Se você se reconheceu em algum desses erros, o caminho não é se culpar, é se capacitar, é se preparar, é se organizar, é aprender com os erros. Eu já a pessoa quando erra, quando ela falha, já não é bom ainda deixar aquilo para lá, fechar os olhos. Por que minha instituição não está captando recursos? O que é que está acontecendo? Onde é que está a falha? O que é que eu preciso? De quem eu preciso? Tá? Não adianta se isolar. E hoje em dia, gente, a internet, estamos aqui, ó, 27 pessoas nesse momento, né? E acredito que todo mundo que está aqui ou teriam outras coisas para fazer. E a gente está aqui o quê? Se capacitando, se desenvolvendo. Tem YouTube, a gente até o TikTok, que as pessoas assim, as pessoas ligam muito o TikTok à dancinha, né? Eu, quando às vezes eu quero alguma coisa rápida, que lá a pegada são vídeos rápidos, eu vou lá e pesquiso. Nunca fui olhar ninguém dançar lá, porque para mim não interessa no momento, né? Mas assim, dá para estudar essas situações. Até o que aparece para mim, Auricélia, que estou falando do jeito que eu sou, do jeito que eu gosto, não é que tem que ser o jeito de vocês, tá? Eu gosto que apareça nas minhas redes sociais o que me interessa. Algo que me acrescente, algo que me faça aprender de maneira involuntária, digamos assim. Então, a gente tem que saber direcionar a nossa rotina para ficar a nosso favor. Então, assim, eu coloquei aqui um QR Code, vocês podem apontar a câmera de vocês, que vocês vão acessar um checklist da documentação necessária, que acredito que ela atenda a grande parte dos editais de emendas, de captação de recurso, tá? Então, toda a documentação que a sua organização precisa ter em mãos antes de iniciar qualquer processo, crie pastazinha no computador, use o Drive. O WhatsApp não é lugar formal de ter documento, gente. Atende, atende, mas aí apaga, perde celular e aí perdeu tudo. E aí? Gente, viver apagando incêndio da mesma coisa não é normal, é estressante. Tá? Então, nesse checklist vai ter qual é a documentação que as instituições têm que ter, da diretoria, as certidões, as comprovações de atuação, tá? Bora lá? Todo mundo apontou a câmera? Podemos passar? Pronto. Então, pode ir. Bluetooth mode. Alguém quer falar? Tá falando? Patrícia? Ah, não, desligou. Então, assim, no dia 20 de agosto, tá?
a gente vai estar abrindo uma formação para ensinar a captar recursos para o terceiro setor com coisas mais técnicas, né, mais práticas. Eu sou uma pessoa muito prática, onde a gente vai apresentar como é que isso vai funcionar de verdade, sabe? A gente vai entregar, dentro dessa capacitação, agentes de ar, a gente vai falar da lei da Miroski, a gente vai entregar como fazer a orçamentação, porque a orçamentação é outro gargalo dentro de um projeto, concorda, Bia? Com certeza. Essa é a parte mais difícil. Não é à toa que tem instituições que já têm uma prática de captação mais robusta, vou usar essa palavra, que elas têm um orçamentista, uma pessoa que lida só com orçamento. Mas, não tendo esta pessoa, né, que a maioria das instituições não tem, a gente vai ter, né, vai falar bastante disso e de vários aspectos que engloba tudo isso, tá? Próximo. Então, dia 20 a gente pode continuar essa conversa, tá? Está aí o meu Instagram, Auricelia Soares 1. Manda uma mensagem, se tiver alguma dúvida, a gente também pode estar respondendo por lá. Mas a gente também pode dedicar aqui uns 5 minutinhos aí, se alguém quiser falar, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode, Beatriz? Hoje eu estou aqui pela Capemisa, né? Eu quero, inclusive, agradecer o Pode sim. convite. Eu quero agradecer aqui o convite, né? A Capemisa, eu me sinto muito honrada, né, pelo convite, tá, Beatriz? Então, assim, conte com a gente, porque a gente está aqui para contribuir, tá? Para poder auxiliar, para poder trocar informações, para ensinar, para aprender também, sabe? Porque a gente já vi causas belíssimas dentro desse trabalho. Nós aqui agradecemos aqui da Capemisa a sua colaboração. Esse momento é realmente muito importante para as nossas instituições entenderem um pouco sobre a captação de recursos. E teve um ponto muito importante que você trouxe aqui, da instituição criar um setor só para isso, né? Porque quando ganha o edital, ele simplesmente acha que, ganhei o edital, tenho esse dinheiro aqui, não preciso mais captar. E muitas vezes não é assim que funciona. Eu falo isso porque, às vezes, eu já terminei meu expediente, eu estou em casa, eu recebo ligações de instituições solicitando doação para determinado projeto que elas têm. Isso aqui, pelo menos na minha região em Salvador, isso é muito frequente. E as pessoas ajudam. Tem entidades que vivem só disso. Mas é muito importante ter esse setor, sim, dentro das organizações. Então, gente, quem tiver dúvidas, estamos aqui disponíveis. Alguém quer falar? Alguém quer tirar alguma dúvida? Caso não, pode estar procurando a gente, né? Lá no Instagram, a Beatriz também, tá? Isso aqui é uma via de mão dupla. Isso. Como já ultrapassamos 10 minutos do nosso tempo, eu gostaria de agradecer a Auricélia e toda a sua equipe por estar aqui conosco. Agradeço também as pessoas que puderam estar aqui presentes, né? A cada instituição aqui representada. O percurso formativo ele vai estar disponível lá na nossa página do YouTube. Esse material ele não vai ser divulgado, a menos que a nossa, a Auricélia, permita a divulgação. Caso contrário, vocês terão acesso com ele através do YouTube, tá bom? Ok, mas Ah, pode compartilhar, viu, Beatriz? Não tem problema não. pronto, combinado então. Então, é só assinar a lista de presença, gente, para receber o material, tá? Através do seu e-mail. Um forte abraço a todos. Obrigada por mais esse percurso, por mais essa edição. Tá, tchau, tchau. Tudo de bom, gente. Tchau, obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigado a todos.